Opa, agora vai, Max. Vamos começar? Vamos nessa. Vamos nessa? Vamos nessa. E aí, galera? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Pode Mais com Max e Ivan. Sejam todos bem-vindos a esse momento de conversa, esse momento aí de parceria e principalmente gostaríamos de agradecer aí, fazer alguns agradecimentos aos nossos patrocinadores. Começa você, Ivan. Vamos falar hoje sobre o estúdio aqui que a gente está usando para gravar, o estúdio HIIT Training. Isso aí, HIIT Training. Agradecimento aqui à coach Dri Muniz, coach de emagrecimento. Você consegue lá para moças, sempre para mulheres de qualquer idade, hein? Falei moças, mas pode ser de qualquer idade. Você que está precisando emagrecer aí, emagrecer com saúde, através de cardápios alimentares, através de exercício, emagreça até... Isso aí, isso que eu queria saber. Daqui, cara. Foca pra gente aqui, galera. Emagreça em até 10 quilos por 30 dias. Caramba. 10 quilos em 30 dias. Quem é que não quer? Quem é que não quer? Ó, já dou spoiler aqui. Muitas mulheres emagreceram. E com saúde. E com saúde, que é o melhor de tudo. Agora, queria falar um pouquinho sobre o último vídeo, o nosso primeiro episódio, que foi gravado na semana passada, que foi excelente, né? Só gratidão. Só gratidão. Gratidão mesmo por vocês, amigos, por vocês que compartilharam nossos vídeos, que assistiu até o final e principalmente participaram conosco, deixando as palavrinhas-chave que era habilitação e protagonista. Isso aí, protagonista. Algumas pessoas colocaram essa senha, né, que a gente utiliza no finalzinho do vídeo, para saber que você acompanhou até o final. E hoje a gente vai dar um salve para todos eles. É isso aí. Fala, Cristiane Peçanha. E aí, Maicon Couto, Roberto, Casimiro, Guilhermo, Adriano Oliveira, Henrique Justo, Nicolas, André Leal e principalmente Luiz Paulo aí. Nosso abraço gigantesco aí para vocês. Obrigado por terem assistido, nos acompanhado, colocado lá os seus comentários. Alguns amigos aqui de Petrópolis e outros de um pouquinho mais distante, mas o principal, todos pertinho da gente aí via comunicação televisual. Vocês foram excelentes no último vídeo. Muito obrigado. Foram mesmo. Muito obrigado. Ficamos impressionados com a dinâmica em que o vídeo ele conseguiu alcançar. Ficamos muito felizes mesmo, somos gratos por isso, de verdade. Muito obrigado. Boas repercussões. Boas repercussões. Boas repercussões. É isso aí, meu amigo. Muita gente destravando, alguns entraram em contato comigo, cara, para contar suas histórias. Ó, vai lá, assiste lá o nosso primeiro episódio. Eu não sei como é que a gente não está aprendendo isso aqui ainda, não sei como é que coloca no kart aí, alguma coisa assim do tipo. Mas entra lá na nossa página no YouTube, né, no Pode Mais com Max e Ivan, e assista lá o nosso primeiro episódio. Tem uma história muito bacana, nós falamos sobre habilitação, se vocês se recordam disso. E lá eu falei que existiam algumas pessoas que acabam, às vezes, repetindo uma, duas vezes, e nós tivemos o relato de uma pessoa muito especial. E ela acabou falando, né, que repetiu por mais de 12 vezes. 12 vezes. 12 vezes. E o mais interessante é que ainda a gente não sabe o detalhe maior. Se ela já conseguiu, na sua 13ª oportunidade e tentativa, de vencer esse trauma, né? Porque a cada momento, quando a gente toma uma negativa, se torna um trauma. E a gente gostaria de saber como que você venceu o seu trauma. Seja você que compartilhou sua história lá conosco no comentário para todos vocês compartilharem e verem, ou vocês que assistiram e têm um outro trauma, que queiram compartilhar, é claro. Sim. O interessante que eu queria lembrá-los é muitas curtidas no vídeo, mas poucas inscrições. Oh, verdade. Lembre-se sempre, quando você acessar esse vídeo, dá um pausezinho aí agora, pausa o vídeo, vai lá, se inscreva no canal. E tem um sininho logo do lado onde você se inscreve. Aperta naquele sininho que toda vez que a gente publicar um episódio, você será notificado. Você fica sabendo do que está acontecendo. Muito bem, eu sei que vocês estão cansados de ouvir essa fala, se inscreva no canal e deixa o like, né? Mas é a realmente verdade. ajuda na divulgação. Ajuda muito. Outra coisa muito bacana aí de salientar e relembrar e reviver esse momento
foi que nós encontramos alguns desses amigos que assistiram. Lembra que lá no vídeo nós falamos sobre o nosso medo? Medo de iniciar, o medo de dar sequência, né? E, puxa, como foi gostoso, como foi carinhoso, recebemos alguns abraços, alguns comentários ao vivo de alguns amigos que passam por nós o tempo todo e às vezes a gente acaba nem notando. E eles compartilhando, puxa, vocês fizeram a gente se lembrar daquele momento em que eu tinha quando era criança e coisa e tal. Ficamos muito felizes com isso. Tivemos um caso muito interessante que eu pedi autorização para poder comentar nesse vídeo de uma pessoa que assistiu e se interessou muito pelo tema medo, quando falou em medo, e ele acionou alguns gatilhos. Teve alguns gatilhos mentais que apareceu nele e ele quis entrar em contato comigo para desabafar, para falar sobre aquele medo. Quando lá na infância, quando a gente falou sobre travas emocionais, ele conseguiu entender que ele tinha várias travas relacionadas à mãe e ao pai, desde a infância. Caramba. Desde a infância. E ele se lembrou de algumas cenas que ele não se lembrava. E ouvindo a gente falar sobre medo, contar histórias de quando era menor, e aí ele remeteu a esse fato e já ajudou ele a libertar de algumas travas. Ele entendeu por que ele tinha algumas atitudes. Não posso divulgar o nome, mas esse relato foi interessante. Só para desdramatizar. Eu o ajudei, ouvi, conversei com ele saiu super feliz e eu acho que destravado. Então, Max, esse espaço foi criado para ajudar as pessoas. Lembra que eu falei que a gente queria um resultado, fazer o que gosta, mas ainda ia ajudarmos as pessoas? O máximo de pessoas possível? Então, meu irmão, o objetivo foi alcançado. Pelo menos, mais importante, pelo menos isso. Pelo menos esse a gente ajudou. Que legal. E a gente fica, mais uma vez, deixamos aqui bem claro, não somos especialistas, sim, mas nós temos muitos amigos que são. E nós podemos, assim, indicar, caso você queira uma indicação, nós temos alguns amigos que podemos indicar que trabalham na área da saúde mental e ajudar você a sair desse momento de crise, né? Seja trauma, seja bloqueio, seja medo, seja lá o que for. Você precisa de ajuda. Eu acho que todos nós, né, precisamos passar sempre por uma sessão de terapia, desabafar. Tem pesos aí, fardos que nós carregamos por muito tempo, conforme já falamos lá naquele vídeo, e não vamos ser repetitivo. Basta dizer que a felicidade está a um clique. Está a um clique. Né? De vocês encontrarem aí o Pode Mais com Max e Ivan. Exatamente. Bom, e o que vamos falar sobre esse episódio de agora, meu amigo? Então, o que vocês querem ouvir? Eu acho que a gente pode falar um pouco sobre mentiras. O que você acha? Mentiras. Gostei. Puxa então aí, Ivan. Puxa aí. Então vamos falar sobre mentiras um pouquinho? Vamos lá. Eu tive uma experiência difícil com mentira. O que acontece? Quando eu era muito novo, o meu pai, eu acho que o meu pai não vai assistir, será que vai? Pai, seja bem-vindo aí se você estiver assistindo. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal aí, me acompanha aí, meu velho. E o que acontece? Quando a gente era jovem, eu e meu irmão era muito jovem, meu pai veio de uma família muito difícil, com 6 irmãos e irmãs, eram 7 com ele. E o que aconteceu? Meu pai foi criado de uma forma muito na roça, uma vida muito difícil, fisicamente difícil, psicologicamente difícil, com pouco acesso às coisas. E por essa característica dele, a forma que ele foi criado, gerou traumas emocionais. E aí quando veio eu e meu irmão, né, a ser filho dele, ele lidar com a gente, assim como eu estou aprendendo a lidar com meus filhos, ele incentivava muito a competição entre nós. Incentivava ali a competição, não, tem que fazer, tem que ser assim, tem que ser assado, e tentando um ser melhor que o outro. Eu e meu pai, a gente é muito competitivo um com o outro. E o que aconteceu? Quando eu era bem jovenzinho, eu lembro de alguns casos de eu usar mentira para ser aceito pelo meu pai. Vamos supor, fez isso. Bom, já fiz, tinha que sair dali correndo e fazer. Mas, cara, mentira, como todos dizem, tem perna curta. Tem perna curta. E eu usava mentira nessa estratégia. Mentirinhas pequenas e aquilo vai se acumulando e cada vez você não sabe mais quem é. Sabe por quê, Max? Eu consegui entender isso, esse fato, que essa minha característica de usar querendo uma aprovação, querendo ser visto pelo meu pai. E aí o que acontece?
eu ouvindo sobre vendas, um treinamento sobre vendas, e falava sobre consequencialista. Os vendedores que são consequencialistas são os vendedores que estão focados na consequência. A consequência é a venda. Então eu vou te vender algo. O que eu faço? Eu me adapto a você, assim como água, como os relacionamentos líquidos. A gente se adapta a cada pessoa. E aí o que acontece? Isso já aconteceu comigo, isso é um fato real. O que acontece? Eu acho que a gente, parte da nossa identidade, uma parte bem grande da nossa identidade, são princípios. Princípios. Não roubar, e não matar, diversas coisas são princípios que regem a nossa identidade. A nossa identidade. Muito bem. Quando a gente começa a se adaptar para alcançar o resultado, fala assim, eu mudo a característica do produto, mudo a minha característica para caber dentro do perfil daquele comprador, só para a consequência, para a gente ter a consequência final, que é a venda. E na vida, eu fiz um link com a vida a partir disso. Então o que a gente faz? A gente às vezes, por não querer desagradar, por não ter uma mentalidade tão forte de dizer não, que agora é meu tempo, e de que não tem problema nenhum em dizer não, é libertador. Fala assim, agora não. E dizer a verdade sempre. Por ser assim, com o tempo, vai acumulando tanta mentira que com o tempo você não sabe mais quem você é. Assim como um vendedor que só pensa na consequência que seria a venda, né, o objetivo dele é vender. Quando ele não segue os princípios dele, ele se arrisca a não saber mais quem ele é quando passa aquele momento. Que ele se adaptou a tantas pessoas, ele passou por cima de tantos princípios, que depois ele não consegue mais saber quem é. Eu acho que essa é a experiência com mentira. Vai se acumulando, você vai se enrolando, e a consequência é dramática, é horrível. É horrível. Então, justo. Por mais que doa, algumas características me ajudaram, por mais que doa, fale sempre a verdade, pequena ou grande. Quem é fiel no pouquinho, mais será acrescentado. E aí, me conta aí, antes de você me responder essa pergunta, Ivan, deixa eu também trazer uma informação aqui. Como tu falou de vendas, eu trabalhei numa multinacional, e toda multinacional, o mercado que promove ela é as vendas, né? Sim. E é um mercado muito difícil, né, meus amigos que estão assistindo aí, que são consultores de vendas, especialistas de vendas, né? É um mercado que todo dia é dia primeiro, né? Ou seja, não tem uma folga, não tem, só quando venceu a convenção e sua folga aí, né, suas férias coletivas. E faz de vocês, às vezes, né, passarem por diversas tribulações, né? E essas tribulações às vezes acabam prejudicando vocês na família, né, nos seus laços familiares, fraternais, enfim. Mas teve um gerente de vendas que passou, eu não vou falar o nome dele não, mas a frase que ele falou e eu carrego para mim até hoje é que eu contrato caráter. Se você não é especialista na área ABC, ou se você é especialista no ABC, é numa entrevista contigo que eu vou buscar enxergar o seu caráter. Por quê? Porque qualquer um é treinável. Todas as pessoas podem ser excelentes nas suas profissões, né? Se você não é um mecânico, mas se você passa a conviver, assistir, estudar, você vai começar a ter a prática e pode se tornar um exímio de um mecânico. E assim para todas as áreas, tá? Se você falta um hábito alimentar, então você treinando, você se torna um baita de um especialista na área da nutrição. E assim por diante. Então, quando a gente entende que o caráter ele é formado por várias situações, uma educação familiar, o meio no qual você convive, vive, né? Então você vai criando essa cultura, o senso comum em você. E aí entra vários gatilhos que pode te direcionar para esse fator. Então o caráter é quem vai nos ajudar a transformar os nossos desafios em forças, né? Então, quando ele falou sobre isso, eu falei, caramba, é verdade. Então eu já tive a oportunidade de conversar com alguns amigos que entraram para algumas empresas, que
ele vinha de um ramo totalmente atípico e diferente, mas ele foi contratado. E ele não se entendia por que ele foi contratado, mas foi contratado por causa do seu caráter. E como dizem em vários lugares que os olhos é a janela da alma, né? Então a gente consegue observar isso. Quanto é que vocês que são pais, assim como nós, quando nós temos nossos filhos, eles tentam dar uma... Não importa a idade. Eu falo isso para vocês como carteirinha. Eu tenho filhos até 25 anos de idade. Então tenho filhos de 17, de 20 e agora com 25 anos de idade. Não importa a sua idade. A gente consegue entender quando eles estão tentando dar uma... né? Mas a gente consegue perceber pela janela da alma, que são os olhos. Então, dando essa ilusão aí sobre isso, eu tenho até uma história legal, mas eu vou contar depois que você me responder, Ivan. Sim. Quando foi que você fez a virada da chave? Porque você começou dizendo que tinha competição, a competição te estimulou para, às vezes, contar uma mentirinha e coisa e tal. E quando foi que tu conseguiu enxergar que você estava só te prejudicando e perdendo a tua essência aí de repente? Demorou muito. Eu acho que qualquer solução para nossa vida, para ela melhorar, a gente tem que ter uma reflexão. E os melhores canais para reflexão são especialista, terapia, talvez algum livro que você está vendo, ou talvez um vídeo como esse, te ajuda a refletir um pouquinho sobre o porquê que está acontecendo essas coisas com você. E eu assisti algumas entrevistas de alguns especialistas falando sobre isso, fiquei reflexivo e fui numa psicóloga. E aí foi fácil. Eu só contei a história para ela, fui contando, e aí veio algumas perguntas. Olha que pergunta interessante que me marcou até hoje, que a psicóloga me perguntou. Ela me perguntou: você já reparou se seu comportamento muda diante de uma autoridade? Como você se sente quando você está fazendo qualquer coisa e entra alguém naquele espaço? Entra alguém que você se julga, você precisa da aprovação daquela pessoa, dos amigos na escola, ou dos seus amigos ali do convívio, ou do seu próprio pai, ou do seu patrão, do seu gerente. Quando entra alguém que você acha importante ou que você quer ser aceito, como é seu comportamento? E aí, esse foi a virada de chave. Eu saí dali, entendi bem melhor o que ela falou comigo, e na primeira oportunidade que eu tive, eu percebi que automaticamente, isso você é inconsciente. Você muda o tom de voz, muda a forma que você está fazendo as coisas para agradar as pessoas. Por quê? Porque você não tem confiança em você mesmo. A partir daquele momento eu decidi, falei, já entendi, agora é só treinar. E treinar não é fácil, Max. Treinar não é fácil. Desconstruir um hábito? Desconstruir um hábito é muito difícil. É mais difícil você desaprender alguma coisa do que aprender. São os vícios, né, que a gente tem. E aí, todas as vezes que eu me pegava tendo esse tipo de comportamento, eu acendia um alerta na cabeça e falei assim, não, trazer para o consciente. Porque se a gente traz para o consciente, a gente começa a entender o que a gente pode mudar. E a gente muda. E quando a gente percebe que a gente está cada vez fazendo menos aquilo que a gente não quer que seja feito, cada vez que a gente vai fazendo menos, a gente vai se sentindo melhor e vai criando uma coisa muito interessante para a nossa vida. Sabe o que é? Confiança. Confiança na gente mesmo. E sabe o que eu aprendi que tem me ajudado muito para construir confiança? Cumprir o que você trata com você mesmo. Que seja coisinha pequenininha, mas começa a fazer isso, começa a fazer, criar uma autoconfiança. Uma autoconfiança, a gente confiar na gente mesmo. E como é que começa a autoconfiança? Vou acordar às 6 da manhã. Cara, tudo vai te impedir de acordar às 6 da manhã. Você não tem esse hábito de acordar às 6 da manhã, vou acordar às 6 da manhã. Que seja para fazer uma leitura, para ver espiritualidade, para fazer qualquer coisa. Cara, a tua mente vai fazer de tudo para você não acordar. Você vai olhar para o relógio e vai falar assim, cara, vou dormir mais 5 minutos. Não faça isso. Não faça isso. É uma coisinha simples. Cara, deixa o celular distante, mas cria essa confiança em você mesmo. Que a autoconfiança depende disso. Depende disso. De pequenas coisas a gente conseguir ser honesto com a gente mesmo e tentar diminuir a desculpa. Isso tem me ajudado. Muito bem. Talvez para vocês não vai ser muito divertido,
Mas eu vou compartilhar com vocês aqui uma história que aconteceu comigo, conforme fomos falando aqui, me veio à mente. Eu tinha por volta ali de uns 16, 15 anos, a idade da descoberta que gosta de carro, gosta de moto, né? E um pai sempre tem um carro ali perto, né? E acaba que muitas das vezes a gente tem aquela ambição de querer dirigir, igual semana passada o Ivan trouxe a história aí, né, do carro, que o tamanho do prejuízo foi muito pequeno para aprender a dirigir, né? Enfim, o meu pai tinha deixado em casa lá, o amigo nosso, deixar um Fusca lá, né, naquela garagem muito estreitinha, muito estreitinha. E ele tinha deixado esse Fusca lá porque o amigo estava sem garagem, eu não sabia o motivo, só que eu acordei disposto. Falei, hoje eu vou fazer meu nome. Falei, Vai lá, garoto. Hoje eu vou dirigir muito, cara. Muito, muito, muito. E aí eu já acordei estimulado, meu coração já começou batendo muito forte, muito forte. E aí foi quando eu falei assim, se a chave estiver pendurada ali do lado da porta onde tinha o chaveiro, né? Se tiver lá a chave, agora já era, não tem como voltar mais atrás. E aí então eu fui a passos assim, sabe quando você está naquela situação em que você está vendo o fim desde o início e você já está louco para chegar no final? Aconteceu comigo. Cheguei lá, a chave estava no lugar. Falei, caraca! Será hoje? É hoje. Mas aí veio o primeiro desafio, tirar aquele Fusca daquela garagem estreita. E eu falei, puxa, eu não posso arranhar. De jeito nenhum. E aí, então, por fim, eu entrei no carro, abaixei a janelinha do Fusca. Falei, será que vai dar partida? Dei partida e o carro pegou. Falei assim, agora eu tenho que sair. Agora eu tenho que terminar o que eu comecei. Para trás, nem para pegar impulso. Não, nem para pegar. Só que entrou um detalhe, eu não sabia engatar a ré. Detalhe simples. E tentei. Né? De repente, na frente da nossa casa existia um vizinho, seu Calil. Ele era um homem muito alto, muito alto. E aí ele chegou assim, debruçou sobre o teto do carro e eu estava tão intertido ali. Falei, agora ou nunca. Ele foi e deu 3 tapas. Tá! No teto, né, do carro. Eu falei, vixe. Deu errado. Ele... Você precisa de ajuda? Falei, preciso, seu Calil. Tira esse carro para mim da garagem, por favor. Ele tirou o carro para mim da garagem, colocou lá na rua e eu sabia como engatar a primeira, né? Eu já tinha treinado para frente e para trás, né? Nada de segunda. E eu fui, andei e tal. Dei uma volta. No retorno lá que eu estava fazendo, encontrei um amigo, Fernandinho. Fernando, entra aí, vou te dar uma carona. Entra aí. Que isso, Matos? Vambora. Sem habilitação. Nossa, ô molecada, cara. E aí ele entrou no carro e eu fui reduzir a marcha, porque era uma subida. Eu fui reduzir a marcha. Quem disse que a marcha entrava? Caraca. O carro ele estava parado na casa do meu pai. Porque a terceira marcha lá, ou a segunda marcha, estava escapando. Ele não estava entrando, cara. E aí eu falei, caraca, e agora? Eu tive que reduzir a marcha, aí eu não consegui jogar para a segunda, não tive a ideia de que se eu jogasse a primeira funcionava e tal. Comecei a ficar apavorado com aquela situação. Resultado, passou um cara pela rua assim, eu falei, meu amigo, cara, eu acho que não sei o que tá acontecendo com o carro aqui do meu pai, cara, não tá funcionando e tal, não sei o quê. Ele falou, não, pera aí, eu vou te ajudar a arrancar. Ele conseguiu fazer o carro arrancar para mim. Parei o carro na frente da casa de novo, chamei o seu Calil. Seu Calil, coloca na garagem pra coloca pra mim na garagem de novo. Ele, pô, beleza. Foi, colocou o carro na garagem. Falei, beleza, Fer, deu tudo certo. Tal, fomos embora. Agora vem a parte da situação relacionada à mentira. Meu pai chegou
E pai é pai. Você pode colocar o carro do mesmo jeito, você pode, sei lá, cara, fazer o que for, mas vai ter um detalhe, cara, que ele Que vai vai descobrir. passar. E vai passar. E aí então, ô Marcos, cheguei. Vamos conversar. Fala, pai, tudo bem? Como é que foi seu dia e tal? E ele, então, meu dia foi ótimo, e o seu? Foi, pô, pai, um dia foi legal, foi muito bacana e tal. E ele, então, Max, você mexeu no carro? A oportunidade. A oportunidade. Ele me deu a oportunidade de me redimir, só que ao mesmo tempo entra aquela função, puxa, é meu pai, a autoridade. Vacilei com ele, quebrei a confiança dele. E aí eu falei assim, não vou dizer que sim, nem dizer que não, né? Falei, mas por que, pai? Ele, não, eu estou te perguntando, você mexeu no carro? Falei, ô pai, o que o senhor percebeu de diferente? Por que o senhor está falando que fui eu que mexi no carro? Aí ele, Max, é a terceira última chance. Você mexeu no carro? Falei, pai, mexi no carro. Você mexeu mesmo no carro? Ele nem sabia. Ele nem imaginava, cara. Ele jogou verde, cara. Eu falei, pai, eu mexi. Você mexeu mesmo? O carro tava escapando a marcha, cara. Como é que tu andou com esse carro? E eu fiquei, não, pai, porque, pô, eu fiz assim, eu fiz assado. E como é que você tirou esse carro daqui de dentro? Não, pai, seu Calil. Falei, pai, foi o seu Calil que falou pro senhor? Ele, não, cara, só joguei o verde aqui porque eu vi o carro que tava um pouco mais afastado da parede, pô. Nesse dia, eu aprendi uma lição, que se fosse em outros momentos, conforme a gente é mais criança, a gente tem mais medo, né? É onde a gente está naquela fase de construção. E então a gente tem mais medo. Então a gente vai tentar manter aquela mentira como uma verdade por muito tempo. Muito tempo. Mas como eu já estava com 16, 17, eu falei assim, poxa vida, meu pai já sabe, não tem o que fazer. Na verdade ele não sabia. Ele jogou o famoso verde e colheu o maduro, né? Funcionou. E aí então eu peguei, acabei confessando e descobri que quando a gente fala a verdade, por mais que doa, né, a gente não quebra a confiança. Exatamente. Né? E melhor do que ser digno de amor é ser digno de uma confiança. Então esse vídeo aqui hoje, essa conversa aqui está tendenciando para você, né, jovens aí que está construindo a sua vida. Às vezes você precisa de aprovação do pai para poder ir para casa de um amigo, para uma festa, ou para fazer alguma coisa interessante, algum trabalho. Às vezes o menino ou a menina dá aquela mentira para poder sair com um namoradinho, né? E acaba contando usando do artifício mais fácil, que é a mentira. E isso pode trazer uma consequência que não vai ter como corrigir ou consertar, né? Exatamente. Então, olha quanta coisa poderia ter acontecido comigo. Poxa. Poderia ter sido pego pela polícia, poderia ter batido o carro, porque eu não tinha senso de direção, aquela direção em que você cuida de todos que estão andando, né? Então eu só estava andando para frente, eu não olhava para os lados, não tinha noção nenhuma da mecânica, o carro não era do meu pai, era de um amigo. Olha quanta coisa eu pude trazer de malefício para o meu pai, né? E aí, o que eu ia fazer? O que eu ia fazer, né? É complicado. Eu acho que a gente sempre tem que entender, cara, que ninguém precisa ficar sofrendo, carregando uma mentira, carregando peso nas costas. Não precisa. E todas as vezes você tá lá para tentar defender tua mentira e aquilo vai te consumindo. Você não percebe, mas vai te consumindo. E é mais um princípio que você quebrou que vai atrapalhar na tua confiança. Que se você mente e carrega essa mentira, tua confiança só vai ladeira abaixo. A própria autoconfiança, né? A gente confiar na gente mesmo. Sim. Porque é uma coisa muito importante. Não só sobre a mentira, mas sobre confiança. Para a gente poder para a gente poder realizar uma atividade, geralmente a gente tem que ter alguém perto. Por isso que vale tanta confiança. Você imagina uma criança que quer andar numa bicicleta e ela tá com a rodinha. Cara, se tirar a rodinha, a bicicleta cai. Ela foi feita para cair. Mas tem alguém do lado dele ali, ó, do lado da pessoa tem alguém ali.
Alguém, não vai, se cair eu te seguro, estou aqui contigo, vai lá, vai lá, vai lá. E essa motivação que às vezes um amigo, um pai, tanto para bicicleta, para qualquer coisa na vida. E é isso que te dá confiança, que te motiva, que te ajuda a realizar as coisas. E se você quebrar essa confiança, cada vez mais você vai perdendo essa união que você precisa com alguém para poder você conseguir ter uma boa imagem de você mesmo, essa confiança. Uma diferença muito grande na minha vida, eu tinha um projeto para realizar, olha como a confiança foi assim, ela foi incisiva ali. Se eu não tivesse essa confiança, talvez não tinha realizado o projeto. Eu tinha um projeto para realizar, um projeto que me gerou muitas dúvidas. Tinha algumas variáveis aqui na direita, umas variáveis na esquerda, aí eu coloquei tudo no papel, ó, vai ser bom por isso, por isso, por isso, mas por outro lado tem isso, isso e isso, e defini tudo. Eu tentei ser o mais racional possível, mas o homem é mais emocional do que racional. Sim, 95%. 95%. E aí chegaram ali informações de familiares, de amigos, falando, cara, não faz não. Eles estavam querendo me proteger, não culpo eles. Estavam querendo me proteger, pô, não faz não, isso aqui, pô, pode dar errado. Até meu pai ou qualquer outras pessoas foram lá Mas apareceu uma pessoa muito importante para mim. E aquela pessoa falou assim, faz que eu tô contigo. Se der errado, vai dar para mim e para tu. Eu tô contigo, irmão, pode fazer. Você não tem noção de como eu me senti naquele dia. Porque sozinho a gente até chega, mas com outra pessoa é muito mais fácil. É muito mais fácil. E quando a pessoa falou comigo, a minha esposa falou comigo, Ivan, faça esse projeto, cara. Eu já vi, você tem certeza que dá certo. O que está te travando são pessoas que estão olhando não da forma que você olha. Eu tenho certeza do teu potencial. Você vai conseguir. E se der errado, eu vou estar aqui para tu e a gente vai resolver junto. E aí essa confiança que alimentou uma solução para um problema. Eu consegui tomar aquela decisão a partir da confiança. E como é bom ter um parceiro assim. Um parceiro, tua esposa, teu pai, teu irmão, qualquer um que você tenha aquela confiança suficiente para te dar um empurrão na hora que ninguém mais quer, que tá ali segurando o banco da bicicleta para você não cair para um lado, não cair para o outro, porque vai cair. O normal é que caia. Só que a pessoa dá do teu lado para levantar e falar assim, ó, com o tempo para de cair. Com o tempo para de cair e vai ser um perfeito ciclista. Muito bom, muito bom. E também me lembrei aqui de um amigo, já é adulto, né? E, cara, ele é tão maneiro, cara. Ele é tão maneiro, as pessoas gostam muito dele. E, porém, ele tem esse desafio da mentira, né? Tem acompanhado ele até hoje, né? E eu entendo que às vezes as pessoas usam da mentira para poder ser aceito, para poder ter uma coisa legal para contar para o outro. Às vezes você chega para mim e quer contar como é que foi seu dia, aí tu conta, foi tanta coisa legal, e eu fico, caramba, eu não tive nada, então invento uma mentira. E uma mentira, ela se sustenta com outra mentira, né? Com outra mentira. Só que chega um determinado momento que essa mentira, ela passa a se tornar verdade. É aí que mora o perigo, né? Quando ela se torna verdade para nossas vidas. Sim. Então, quando ela se torna verdade, se torna mais impossível de sustentá-la. Mas para você está conseguindo sustentar. Mas para as pessoas que estão ao redor de você, já não faz sentido nada da história que você conta. Porque você até esquece. Sim. Para quem que tu contou a primeira versão? E parece que vai amarrando, segunda, vai te amarrando, terceira. Vai vendo um monte de armadilha, né? Cara, eu era doido para ter uma bicicleta. Era doido para ter uma bicicleta, como toda criança. Era muito doido para ter uma bicicleta. E uma vez, o meu amigo foi lá na frente de casa com a bicicleta que ele tinha acabado de ganhar. E aí, cara, era uma croizinha cromada, bonita, cara. Top demais. E era aquele freio diferente, era um freio diferente, né? V-brake. E tinha aquele rotor, né? O guidão girava 360 sem quebrar lá os cabos e tal. E ele sabia que eu não tinha bicicleta. E eu falei, puxa, eu posso dar uma volta? Posso. Ele pode sim. Aí eu morava lá em Marília, né? Então ela é por quadras. Sim. Então eu peguei a bicicleta na rua, e fui 1, 2, 3, 4. E fui lá na casa de um amigo meu que tinha uma bicicleta também.
Então, quando eu cheguei lá, ele não estava, mas a mãe dele estava. Ele, oi, Max. Ela, né? Oi, Max, tudo bem, filho? Poxa, tá com uma bicicleta nova? Você ganhou? E a frustração. E o medo, a vergonha de falar assim, não, essa não é minha não, essa é do meu amigo. Porque você se coloca numa situação inferior. Sim, sim. E entra aquela questão da aceitação. Eu falei assim, não, não, não. Essa aqui eu falei, né? Não, sim, sim, meu pai me deu essa bicicleta, tal, não sei o É quê. minha. É minha. Ela, nossa, muito bonita, parabéns, tal, não sei o quê. Ó, cuidado para não se machucar, hein? Não, pode deixar, tia, pode deixar. E fui embora. E fui embora. Cheguei na frente de casa, entreguei a bicicleta pro meu amigo, né? E agora? A partir daquele dia, o peso na minha consciência ficou. Começou a ficar, até o dia que eu não aguentava mais sustentar aquela história. Por quê? Primeiro, eu comecei a evitar a casa daquele meu amigo. Cara, a vida vira um... Comecei a evitar a casa do meu amigo. Eu era uma criança, mas eu comecei a evitar a casa do meu amigo, comecei a evitar o meu amigo. Quando a mãe dele, nossas famílias frequentavam um lugar em comum, quando a mãe dele chegava perto, eu arrumava um jeito de sair de perto. Ninguém merece viver assim, cara. Né? E aí até o ponto, cara, que eu falei assim, eu preciso desfazer isso. Eu preciso desfazer isso. Por quê? Porque tá fazendo mal para mim. O pessoal começou a sentir minha falta, até que teve um dia, e provavelmente ela nem se lembra dessa história, esse meu amigo também nem se lembra, né? Mas pra você ver como é que vai marcando, né? Eu cheguei pra ela e falei, tia, eu menti pra ti. Aquela bicicleta não era minha, não. Aquela bicicleta era do meu amigo tal, que deixou eu andar. Eu fiquei com vergonha de falar pra ti que eu não tinha uma bicicleta e coisa e tal. Ah, não, Max, mas eu já sabia. Poxa, olha só. Eu já sabia, filho, mas não se preocupe, eu sei que você queria tanto uma bicicleta e tal. Eu falei, não, não, mas tu já sabia? Não, eu já sabia e tal. Uma vez eu perguntei pro teu pai se tu já tinha uma bicicleta, porque eu fiquei preocupado com você estava andando nessas ruas, essas ruas é muito movimentado e tal, e isso. Então, ou seja, a verdade já tinha sido exposta há muito tempo. Você estava carregando peso à toa. Só que eu sabia que a verdade ainda estava comigo, eu não tinha entregue a ela para quem eu tinha dito a mentira, né? Então, criança, tá, gente? Como criança. E isso foi fortalecendo ainda mais o meu caráter de que não vale. A confiança, ela não vale ser quebrada por nada. Não vale ser vendida, não vale por nada. Como dizem, né? Todo mundo tem o seu preço. E vale a pena você parar para pensar, qual é o seu preço? É um carro novo, um emprego novo, né? Uma família diferente da tua? E muitas outras informações, né? Que é uma conquista de um emprego diferente. Será que esse é seu preço para você trocar, né, o que você tem de melhor, que é a confiança, credibilidade, né, o caráter? Então, isso me fez pensar e tentar me esforçar a ser uma pessoa melhor, sempre me esforçando a ser honesto e tudo mais. Mas não somos nós que temos que falar sobre a gente. É as nossas ações que transmite se somos ou não somos, né? É verdade, é verdade. Pelas nossas atitudes, é fácil perceber quem tá com a mentira. E a mentira, como o Max disse, às vezes você está carregando 1 quilo de feijão. É leve, não é? Você pega no mercado 1 quilo de feijão, é leve. Sustenta ele por 1 hora, por 2 horas, por uma semana, por um ano, e ele vai parecer que você está segurando um carro nas costas. E pior, que ele vai deixando marcas, vai se enrolando, vai ficando pior, 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 e depois você acha que não tem conserto. Exatamente, exatamente. E ninguém merece viver assim. Ninguém merece viver frustrado, com peso. Então, se liberta disso. Vou deixar um desafio aqui. Se você tem uma mentira pequenininha ou uma mentira grande, começa pelas pequenas. Se você tem uma mentira pequenininha, tenta falar a verdade para a pessoa. Chega lá num cantinho e faz. Eu tenho certeza que a pessoa vai entender e você vai tirar um peso, vai ser menos um peso, destravar aí para você conseguir seguir tua vida com mais confiança em você mesmo. Sim, mudar, né? Transformar a sua vida. Não existe
Não existe aquela história que eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Isso não existe. Isso é só desculpa. Tá? Pelo contrário, eu nasci assim, eu me transformei desta forma e continuo me restaurando e me recriando, né, para sempre. Então, você se destravar deste ato, né, por intermédio pelas verdades, desfazendo essas pequenas mentiras, né, você vai se tornar uma pessoa mais feliz, mais liberto. Você vai parar de se preocupar com as coisas que são medíocres, né, supérfluos na sua vida, porque você tem que ficar o tempo todo pensando, né? Sim. Qual é a mentira que eu vou ter que inventar agora pro Ivan? Não, existe uma coisa bacana que eu vou trazer aqui para vocês. Existe uma coisa bacana. Quando a gente vai comer um bolo de chocolate, a gente espera que ele tenha qual gosto? De chocolate. Existe bolo de chocolate bom, existe bolo de chocolate ruim, mas a gente espera que tenha gosto de chocolate. E quando a gente vai viver, qual o gosto que a gente quer sentir? A gente tem que sentir o gosto de alegria, de felicidade quando a gente está vivendo. Se a gente não, e lógico, assim como o bolo de chocolate tem muito bolo ruim por aí, tem bolos deliciosos. E a nossa vida não pode ser diferente. A nossa vida tem que ter gosto de alegria, gosto de felicidade. Se não tiver, começa a rever, a trazer reflexões. Talvez uma terapia que ajuda muito. Na minha família, Max, tem muita resistência. Por parte de pai, tem muita resistência à terapia, psicólogo. São tudo homem bruto, de roça. Acha que é forte o suficiente. Mas é interessante, você que está assistindo a gente agora, reflita sobre isso. Existe um cardiologista que está atendendo um dos meus tios, que ele conversou com meu tio da seguinte maneira, ele falou assim, eu faço terapia, porque é necessário para mim, porque eu ouço muita coisa aqui, tem muitas travas aqui na minha cabeça ainda, e com esse conselho do próprio médico, meu tio resolveu também fazer. E é um tio que talvez tinha dificuldade para resolver isso. Bronco, né? Bronco, mas pode ter certeza que vai ajudar. O melhor remédio é reflexão. Reflita sobre sua vida, tenta entender e, lógico, se a gente refletir na nossa vida sem a autorresponsabilidade, sem terceirizar a culpa para outras pessoas, vai ser muito mais fácil. Porque aonde você está hoje e para onde você vai, tem a ver com você. E com mais ninguém. E sobre isso é interessante você se manter imune a algumas coisas. Por exemplo, a internet é uma grande mentira. É uma grande mentira. As páginas, as redes sociais, né? Dependendo dessas redes, né? Existe muita coisa boa que é levado para nós, assim como nós esperamos que o podcast seja uma coisa boa, seja levado para a vida de vocês. Existem bons podcasts aí que são trazidos para todo mundo ter acesso, de diversos idiomas, né? Enfim, mas existem um mundo fake por detrás disso tudo. Provavelmente todos vocês que estão assistindo esse podcast já devem ter visto aquela fotografia, né? Aquela imagem que é feita fazendo as pessoas ali sentadas, vestidas, bem bonitas, mas aquilo é o que cabe dentro da telinha, né? Mas o que está ao redor, tudo bagunçado, louça suja, né? Nossa, as crianças, toda uma lá desarrumado, correndo, mas ali naquele espacinho daquela telinha tá a coisa mais linda de se ver. Então nós vemos a vida dos artistas, dos famosos, das pessoas que hoje têm uma condição incrível, que não se preocupam mais com o seu lado financeiro, né? E a gente tenta projetar a nossa vida para aquilo. Sim. Mas existe, às vezes, uma mentira por trás daquilo tudo. Quantas pessoas a gente vê que parece que está com a vida incrível, que você até uma vez chegou a se projetar para aquele lugar, mas a vida dela está toda arruinada, né? Passando por diversos problemas, né? Enfim, tomem cuidado com o meio com que vocês andem, né? Assim como nós. Sim. E porque isso também pode vir influenciar no seu ser. Quando você está olhando as redes sociais lá, você vai ver foto na praia direto, foto em outros países, pessoa com carro novo, com um montão de coisa, e não tem noção, porque tive um líder muito gente boa,
que falou comigo, os problemas psicológicos e emocionais a gente não enxerga. Às vezes a pessoa está lá toda bonitinha, toda arrumadinha, está com os familiares, parece uma família perfeita. E só mostra esse lado. Então, não se frustrem se vocês abrirem lá as redes sociais e começar a ver, pô, tá todo mundo se dando bem, só eu que não? Ou essa coisa tão bela que eu vejo, será que é para todo mundo e só eu que não tenho a parte bela? Não se prendam nisso, não se prendam nisso. Pode ter certeza que eu conheço algumas pessoas que eu já conheci de perto, que já ajudei, e a pessoa estava postando umas coisas muito alegres, muito felizes, e na realidade estavam deprimidas, tomando remédio e com muita dificuldade para fazer as coisas. E isso é um dos gatilhos que atrai mais depressão entre jovens. Sim, é verdade. E o segredo é não minta para você mesmo. O primeiro ser que é afetado é você, quando você mente, né? Então, hoje essa juventude, né? Mas não é só a juventude não, tem adultos, né, que acabam mentindo para si mesmo, não coisas que prejudicam as pessoas, nem histórias fictícias, mas mente para você a sua própria realidade. E começa a entrar nesse ciclo vicioso e acaba se acorrentando e se lançando a uma profundeza, né, mental, emocional, que às vezes parece que a única saída é sair deste mundo, né? Então é com você mesmo que a gente precisa conversar, é com você que a gente quer resgatar, né? Se você está próximo disso, sai fora, pede ajuda, joga a boia ao invés de jogar a sua âncora, né? Joga a boia, pede ajuda, tá? Porque acreditamos que a mentira está interligada com muitas coisas. Com muitas coisas. Se nós ficarmos aqui conversando, sim, nós vamos virar a noite, o dia, a tarde, o mês, e nós não vamos encontrar uma solução perfeita. Sim, sim. Cada um tem a sua solução, né? A sua solução foi buscar uma ajuda, exatamente, profissional. Exatamente. Né? Na minha época, quando eu tinha meus 12, 13 anos de idade, conforme eu contei para vocês aqui a história, não era tão propagado assim a psicologia. Então eu tinha que arrumar um jeito. Sim. Ou continuava transmitindo aquilo para frente. Se tivesse me feito confortável, talvez eu teria continuado. Sim. Mas como entram os princípios que foram ensinados para mim, de que mentira é errar, mentira tem perna curta, a mentira quebra a confiança e tudo mais, isso foi o gatilho para eu poder me libertar, né? E tem pessoas, tem filhos, tem adolescentes, tem, enfim, adultos que passaram por uma vida inteira sem talvez essa chance, exatamente, de ter alguém para dar um gatilho positivo. Olha, se isso acontecer, faça isso, né? Conversando com outro amigo agora mesmo. Não é aquela história, não, eu tenho um amigo. Não é isso não. Não é isso não. Até porque eu não vejo problema, né? Como vocês viram aí falar sobre mim mesmo. Mas eu tenho um amigo que ele cresceu, teve a perda do seu pai com quase 2 anos de idade, a sua mãe então tinha a sua irmã que tinha uns 2 aninhos, né? E aí então ele foi criado pela mãe sem uma figura paterna. Então ele foi criado totalmente pela mãe, pela tia e a avó, né? Então o que foi que fez ele se tornar um cara confiável, um cara de caráter, né? Será que é a presença somente da mãe, da avó, da tia? Com certeza. Mas teve o mundo ali ao redor que foi fazendo com que ele transformasse o seu caráter. Não quer dizer que ele não errou. Ele deve ter errado, deve ter traído a confiança de alguém. Mas como fez com que ele desconstruísse isso e provar que ele era uma pessoa diferente, né? E poderia ser uma pessoa diferente. Então, o local que nós estamos, o que nós acessamos, o que nós escutamos, o que nós enxergamos, o que nós cheiramos, tudo isso mexe com os nossos sentidos emocionais, promove em nós talvez uma personalidade que você, neste momento, não quer mais na sua vida. Então, se você não quiser mais, vamos procurar a ajuda que precisamos, né? Nós tornamos a dizer, temos amigos especialistas com esse assunto,
para poder te ajudar. E quer desabafar? Acha um amigo, acha um parceiro. É importante que a gente sempre esteja junto com alguém. Fala com a sua esposa, fala com seu filho, aquele que você tem confiança, senta. Eu tenho certeza que ele não vai trair sua confiança quando você mostrar fragilidade. Então aproveita para fazer isso, aproveita para fazer isso. E mais uma dica aqui bacana, que eu estou usando também, aquelas coisas que você acha que geram gatilho em você, deixa de seguir. Você está rodando lá o feed do celular, eu não posso pedir para vocês não usarem, porque é impossível. Hoje já está muito forte na gente. Então tá usando o feed, começou a aparecer coisa no feed que te dá gatilho, você começa a refletir que a tua vida está ruim, deixa de seguir. Aquilo vai parar de aparecer para você ali na tela do celular e passa a seguir coisas que vão fazer você melhorar, se sentir melhor, se sentir feliz, para que a sua vida, quando você for viver, tenha realmente gosto de alegria e de felicidade. Então, segue nossas redes sociais, vai estar na descrição. A gente vai deixar as redes sociais dos nossos patrocinadores também. Aproveitem aí para refletir um pouco sobre sua vida. Como está a sua vida hoje? Qual travas vocês precisam abaixar para poder seguir na vida? E as dúvidas que vocês tiverem, coloca aí no comentário. Se tiver algum assunto que vocês queiram tratar, fala assim, trata desse assunto aqui. Se tiver histórias similares à nossa, coloquem aí. Vamos compartilhar e vamos fazer um mundo um pouco mais feliz, mais alegre e longe da depressão e longe de qualquer problema que venha carregar peso em nossas vidas, tornar nossa vida mais difícil. E lembre-se, na hora de viver, a sua vida tem que ter gosto de felicidade, assim como uma torta de chocolate tem que ter gosto de chocolate. Tem torta ruim, tem vida ruim. Vamos sair da torta ruim, da vida ruim. Vamos pegar uma vida boa, com sabor. Isso aí, sabor de felicidade. Lembrando que TikTok, Instagram, Facebook e YouTube, nós estamos lá também. E nós contamos com sua ajuda, com sua colaboração. Compartilha com seu amigo aí, de repente, do trabalho, que está passando por algo parecido. A gente está aqui para poder fazer desse momento aí um momento agradável, não só para mim e para o Ivan. A gente poderia estar aqui conversando só nós dois. Sim. Discutindo, conversando, dando muita risada e aproveitando aí a companhia um do outro. Mas decidimos fazer com que isso fosse até você. E vocês até nós. Pessoal, o Pode Mais com Max e Ivan fica por aqui, desejando a vocês um excelente momento. Opa. Esqueci de uma parte importante. Pegadinha! Vamos deixar uma senha, uma palavra, para garantir que você assistiu até aqui, assim como nossos amigos assistiram. E aí, qual vai ser a palavra, Max? A minha palavra vai ser consequência. Muito boa. A minha palavra vai ser verdade. Boa, porque toda verdade tem uma consequência. Boa. E toda mentira tem uma consequência. Exatamente. Mas, perfeito. Então, vai lá no comentário se você chegou até esse ponto para provar que você chegou até aqui, que você está nos ajudando a divulgar e vai ajudar outras pessoas a assistirem esse vídeo e também se destravar. Digitem lá nos comentários. Verdade ou consequência. Jovens, não vai brincar disso não. É isso aí. Então ficamos por aqui. Um forte abraço. Forte abraço. E até mais. Beijo no coração. Esperamos vocês nos comentários.